Oi, pessoal, vamos lá? Mais uma aula de biologia, né? Estamos falando sobre os vegetais. Então, dando continuidade, né, ao assunto sobre as angiospermas, né? Lembra? Plantas com flores, plantas com frutos, né? É a quarta na nossa filogenia, né? Então, nós vamos falar agora sobre polinização, certo? O que é polinização, hein? É o transporte, né, dos grãos de pólen desde a antera, onde ele é produzido, até o estigma, para lá ocorrer a fecundação, né? E aí poder ter a formação do embrião, do fruto, né? E as angiospermas, elas se destacam, certo? Por conta de uma grande variedade de tipos aí de polinização. E também, olha, os grãos de pólen, eles precisam ter uma garantia, né, de que eles vão chegar até o seu destino, né? Então, tem em volta deles uma substância chamada esporumpolenina, tá? E essa substância, ela está no envoltório desse grão de pólen e protege, certo? Contra a desidratação, contra os raios ultravioletas, né? Então, bem importante mesmo essa substância para garantia mesmo da chegada, né? Sem danos, né? Desse grão de pólen. E alguns tipos, né, de polinização aí, né, algumas opções, alternativas que a planta desenvolveu. Então, nós temos aí a polinização cruzada, também chamada de alogamia, onde os grãos de pólen de uma planta são levados para os estigmas de flores de outra planta, porém da mesma espécie, né? Então, é uma fecundação entre flores, tá, de plantas diferentes, certo? Mas da mesma espécie. Isso é muito bom, por quê? Porque garante, vai gerar variabilidade genética, certo? Nessas populações vegetais. E, claro, né, consequentemente, vai favorecer a adaptação às mudanças ambientais. E essa conquista ambiental, né, que as angiospermas tanto conseguiram, né, se deve também a esse tipo nessa adaptação, né, da polinização cruzada. Mas também existem angiospermas que fazem autopolinização, que é a autogamia, onde os grãos de pólen de uma flor são depositados na mesma flor, certo? Lembra que tem flores que têm os dois aparelhos reprodutores, né? Então, pode ocorrer, sim, claro, autopolinização. No caso da autopolinização, as flores, né, os descendentes que vão ser gerados, eles vão ser clones, né? Eles vão ser todos iguais. Mas aí o que acontece? É uma maneira que a planta também, né, está adaptada para isso, para gerar, tem menor diversidade, mas consegue-se o maior número de descendentes, né? Mas por que, né, esse tipo de adaptação? Pode ser que o ambiente em que essa planta esteja tenham poucos animais polinizadores, né? Podem ser ambientes estáveis, onde a baixa variabilidade genética não vai comprometer a continuação daquela espécie, ou até mesmo populações com poucos indivíduos, né, que estão muito espalhados, muito dispersos. Então não dá para ficar esperando vir um polinizador, né? Então a planta tem que garantir a própria sobrevivência e dos seus descendentes, né? Então é um recurso interessante, embora não exista variabilidade, né, na geração desses descendentes, mas garante a sobrevivência da espécie em número mesmo, ok? Agora, as angiospermas, elas têm uma diversidade de tipos de polinização muito variada, certo? Então, nós vamos ver agora, além dessa variedade, os mecanismos que evitam essa autopolinização, porque já que não é tão vantajoso assim, né? Existem muitas flores que são hermafroditas, né? Então, como que ela vai evitar? Primeiro, pode ser que tenham na mesma flor, né, estigmas e anteras com alturas diferentes. Então, aqui é a flor do maracujá, né, onde nós temos aí o estigma, ele está para cima, né, e a antera, que é onde vai ocorrer a produção dos grãos de pólen, essa antera está para baixo. Então, dificilmente esse grão de pólen vai conseguir entrar no estigma para atingir a estrutura reprodutiva feminina,
né? Então, é um mecanismo onde vai ficar na dependência de vir um polinizador, certo? E efetuar, então, esse processo. Pode ser ainda, olha só, barreiras físicas que separam as anteras dos estigmas. Aí a gente tem aqui o exemplo de um estigma petaloide, tá? E aqui uma abelha, né, que levanta o estigma petaloide para alcançar o nectário e os estames na parte inferior da flor. É uma maneira, né, de não ocorrer a autofecundação e ficar esperando, né, vir um polinizador trazer esse pólen de uma outra planta. Tem ainda, olha, amadurecimento de estames e pistilos em momentos diferentes, tá? Então, aqui nós vamos ter a produção, né, o amadurecimento dessas estruturas, né, de estames e de pistilos em momentos assim. Pode ser que um se abra de manhã e o outro só à tarde, tá? Essa diferença pode ser de apenas horas mesmo, tá bom? E aí já é o suficiente para que aguarde vir um polinizador para trazer o grão de pólen de outra flor. Ou então, olha, pode ser uma autoincompatibilidade em relação ao pólen. Então, a própria planta nega o seu próprio grão de pólen, tá? É um mecanismo, uma adaptação muito interessante mesmo, tá? Agora, os tipos de polinização. Entomofilia. Se é uma polinização realizada por insetos, certo? A gente sabe que tem muitos animais que fazem a polinização, certo? É muito vantajosa uma polinização feita por animais, ok? Agora, tem nomes, né, específicos para isso. E além disso, né, nós temos essa diferenciação aí, vamos separar, né, se é por inseto, se é por ave, não só para ter uma classificação, mas porque foi verificado que as próprias flores, né, elas estão adaptadas a diferentes tipos de polinizadores. E a gente fala que isso é uma coevolução, né? Tanto as flores quanto os animais, né, os polinizadores, eles evoluíram juntos, né, nessa busca pelo néctar, nessa busca, né, por um polinizador. Ambos foram se adaptando, né? Então, olha, por inseto se chama entomofilia, mas olha só, existem insetos diurnos e existem insetos noturnos. Então, olha as adaptações da flor para isso, né? Se o inseto é diurno, essa flor tem que chamar a atenção desse inseto. Então, normalmente as pétalas são bem coloridas, né? Essas flores também, além dessas flores serem coloridas, elas podem ter os desenhos, né, muito chamativos, que vão atrair o inseto até lá. Além de ter aromas, né? E esses insetos também, eles vão ter que ter adaptações para essas plantas. Então, os insetos, eles enxergam amarelo, ultravioleta, tá? Então, eles vão ser sensíveis àquelas cores, vão ser atraídos por aquelas cores. E eles também têm as antenas sensíveis a esses aromas, tá? Então, aqui, só um pequeno exemplo, né, de insetos diurnos e as características dessas flores, né? Flores chamativas, com as cores que realmente atraem esses animais, certo? Agora, a polinização feita por insetos que são de hábitos noturnos, as flores já têm uma coloração mais clara, né? E quando elas exalam, né, algum tipo de aroma, ele é exalado após o pôr do sol, porque é para atrair aquele inseto de hábito noturno, certo? Então, aqui também, olha, duas imagens mostrando essas flores com essas características, né, de flor de coloração clara. E o inseto, ele também vai ter que ter uma adaptação, tá? Então, repara aí que eles têm longas peças bucais para conseguir sugar o néctar, né? E também tem essas antenas sensíveis a esses aromas que são liberados apenas no período noturno. Tem ainda a polinização feita por morcegos, tá? E aí a gente chama de quiropterofilia, tá? E aí, olha só, essas flores, do mesmo jeito para os insetos noturnos,
elas são de coloração clara, elas são ricas em néctar, só que agora elas têm um odor muito mais forte, né? Que lembra aí a fermentação de frutos e também lembra aí o cheiro de alguns morcegos, né? Então, olha aqui algumas imagens mostrando as adaptações, tanto da flor quanto dos morcegos, né? Que os morcegos, eles têm o quê? Eles têm um olfato muito mais sensível, né? E a língua e o focinho, que são longos e estreitos, justamente para conseguir atingir o nectário dessas flores. Aí nós temos a polinização por aves, que se chama ornitofilia, onde as flores também têm que atrair esses animais, tem que ter néctar, certo? Mas já não tem tanto aroma, porque eles vão se guiando mais pela visão, certo? A narina desses animais, ela é pouco sensível. Agora, eles apresentam aí o bico, né, muito fino para conseguir atingir o nectário, e também tem língua bem fininha para conseguir chegar até a fonte do néctar. Anemofilia, quando essa polinização é feita pelo vento. Então, as plantas que têm esse tipo de polinização, as pétalas muitas vezes nem têm, tá? Ou elas são muito pequenas. Elas são flores que não possuem néctar, tá? Não produzem néctar. E os estigmas são grandes, são ramificados e são plumosos, tá? Então, aqui você tem como exemplo as gramíneas, né? Não tem atrativo nenhum para inseto, para ave, para nada. Então, quem se encarrega de levar esse grão de pólen até outra flor, certo? É o vento. Bate o vento, leva, porque ele é plumoso, ele vai realmente ser levado com facilidade. E, para fechar, a gente tem também, né, a polinização feita pela água. Então, os grãos de pólen, eles são longos, eles são liberados na água e lá ocorre o encontro, né, com a parte feminina dessa planta e vai ocorrer a fecundação, ok? Então, é só isso mesmo. Até a próxima aula.